O Guarani acertou a chegada do goleiro Andrei Ventura, de 31 anos, para ocupar o lugar deixado por Gabriel Mesquita, que está a caminho do Paysandu. No início de sua carreira, o goleiro também conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos pela seleção brasileira. Andrei chegará ao Brinco de Ouro ainda nesta semana, mas não ficará à disposição de Maurício Souza para estreia contra o Maringá. O jogador vai disputar a titularidade com Fred Conte, que fez apenas 2 jogos desde que chegou ao Bugre no fim do ano passado, e Emerson Júnior, que ainda não estreou pelo clube. Com a chegada do goleiro, a diretoria bugrina deve encerrar a atuação no mercado, com 8 reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube já oficializou 7 nomes: o zagueiro Léo Coutro, os laterais JP Galvão e Caio Christian, o meia Pablo Baianinho e os atacantes Cristiano, Ryuta Takahashi e Lucas Macedo. Agora o Guarani busca regularizar os nomes no bid para ter a maioria dos atletas à disposição de Maurício Souza. Os ingressos para a estreia contra o Maringá já estão à venda. O torcedor pode garantir a sua entrada pela internet ou na bilheteria do Brinco de Ouro a partir das 9 horas da manhã. Em todos os setores, o torcedor que comprar o ingresso vestindo a camisa do Bugre paga meia entrada. A novidade é no setor da cabeceira Sul, com ingressos a partir de R$ 5,00 a meia entrada, com os sócios podendo levar um acompanhante. O Bugre recebe o Maringá no próximo domingo, às 4 horas da tarde. É importante essa questão do ingresso, né? Um setor de populares, com ingresso mais baixo, R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. Então tá aqui, ó. Quem tem um pouco mais de condição financeira vai no tobogã inferior, 60 e 30, que é o mesmo valor da vitalícia. E no tobogã, a parte superior, 40 e 20. Aê! Sensacional! Vinheta gravada pelo Chitãozinho Chororó. Especialmente. Para anunciar ingressos de 40 e 20. Dá para colocar de novo ou não? Claro, sem dúvida. Quanto que é o valor do ingresso no tobogã? É 40 e 20. Sensacional. 40 e 20. E a cabeceira sul e cabeceira norte, 10 e 5. Tá aí, portanto, né? Barato, né? Barato, tem para todos os gostos, né? Então, e para todos os bolsos. E o Guarani estreia contra a equipe do Maringá, partida marcada para domingo às 4 da tarde. Tem favorito? Não. Não tem, porque ninguém conhece ninguém ainda, né? O Guarani, nem o Guarani que a gente conhece 70% do time, agora o time treinou, né? Diferente do Campeonato Paulista. Então eu tenho uma expectativa de melhora. Só que entre os dois times de Campinas, o adversário mais difícil, teoricamente, é o Maringá. Pela campanha no Campeonato Paranaense, pelos jogadores que tem, que perdeu, que contratou. Então vamos ver na prática como é que primeiro vai ser o comportamento do Guarani. Eu estou muito curioso para assistir. E como é que vai jogar esse Maringá. Não deve ser. Tem tudo para não ser uma partida fácil para o Guarani, Batista. E para você, Gleger, tem favorito esse confronto ou não? Tem. Guarani. Guarani tá jogando em casa. Né? Tá jogando em casa, apesar de enfrentar um time bom. Disputou a final do Campeonato Paranaense. O Guarani tá jogando em casa. Então uma coisa importante, que é o seguinte: o Guarani começou muito bem o Campeonato Paulista, lembra? Teve boas performances e tal. E depois acabou titubeando, né? Oscilando muito. Mas, o CH disse agora, o Guarani agora teve tempo de ter. Quanto tempo ficou parado aí do final do Campeonato Paulista até o vai dar domingo? 40 dias. 40 dias. Trabalhando o time, organizando. Agora, efetivamente, nós vamos conhecer o trabalho do Maurício Souza. Porque, pô, o Paulistão não dá pra treinar, pô. Joga quarto, domingo, descansar, só descanso. Não tem jeito. Agora não. Foi lá para uma pré-temporada, né? Recebeu alguns reforços. Então eu tô acreditando que o Guarani, para mim, claro que percentual assim, de diferença, vai 55-45 para o Guarani de favoritismo para esse jogo. Porque manda o jogo, né? A gente percebe que tem uma promoção ali para os torcedores. E eu vou dizer, Batista, a torcida tem que acreditar no time, pô. A torcida tem que estar do lado do time. Tem que ir lá no... O horário é bom, né? Que hora que vai ser o jogo? 4. Aí.
Horário raiz. Domingão às 4 horas. Então o torcedor tem que ir no Brinco de Ouro incentivar, apoiar o time, abraçar o time nesse momento delicado que é a Série C, né? Porque, sem dúvida nenhuma, vai precisar. E olha, tem um levantamento sobre a média de idade dos times. Vai dar uma modificada porque os times ainda estão contratando. Amanhã é o último dia para inscrever jogadores na janela extra, aberta pela CBF para jogadores que disputaram os estaduais e também para jogadores que estão sem clube. O Guarani é o time mais jovem da competição, com média de idade de 24,8. Chegou esse goleiro, o André Ventura, vai puxar para cima um pouco essa média, porque o André Ventura tem 31 anos, então vai puxar um pouco para cima. Mesmo assim, o Guarani ficará entre os times mais jovens da competição. A média de idade, a maior média de idade é do São Bernardo, 31 anos. A Itabaiana, 28,81, Ponte, 28,64, Retrô, 28,44, Ipiranga, 27,53, Caxias, 27,38, Confiança, 27,29, Botafogo, 27,13, ABC, 26,99, Náutico, 26,86, CSA, 26,57, Ituano, 26,9, Figueirense, 25,83, mesma média do Tombense. Floresta, 25,45, Anápolis, 25,44, Brusque, 25,41, Maringá, 25,18, Londrina, 24,9 e o Guarani, 24,8. Então o Guarani, que não tem uma folha que está entre as menores, né, entre 800 e 900 mil reais, mas terá um dos times mais jovens da competição. Você já coloca nesse percentual a chegada do Andrei? Não, não, né? Porque o Andrei foi tem 31, o que eu disse, né? Com a chegada do Andrei, vai subir um pouco essa média. Ô, Batista, assim, essa é a minha opinião, tá? Minha opinião, até porque já disputei essa competição, trabalhei no Guarani, inclusive conquistando o acesso, 2016, exatamente. Que eu estava fazendo parte da comissão técnica, inclusive com o executivo de futebol, era o Rodrigo Pastana, trabalhamos juntos lá. Eu acho uma média, eu tentaria subir um pouco mais. Acho que você precisa de jogadores experientes. Jogadores, por exemplo, no caso do Andrei aí que está chegando, que eu gostei da contratação. Eu acho que ele bom goleiro? Para mim ele é bom goleiro. Eu já vi várias participações, inclusive o Andrei, ele era o reserva imediato do Jefferson na época do Botafogo. E o Jefferson, lembra, ele ia muito para a seleção. E o Andrei que jogava, ele era muito bom goleiro, cara. Inclusive, assim, já os caras falando que, olha, uma possível aposentadoria ou saída do Jefferson, o André é o titular. Então depois ele foi para o Vitória, se eu não me engano, Vitória da Bahia, Vitória lá de Salvador, né? Foi bem também. Teve uma participação muito boa na Série C, inclusive, com o Paysandu. Então ele é bom goleiro. Se você falar para mim, Gleb, tecnicamente, se o Gabriel Mesquita tivesse ainda no Guarani, eles iam brigar por posição. E para mim, tecnicamente, o André é mais goleiro do que o Gabriel. Tá? Tecnicamente falando. A gente sabe que eu estava falando isso agora na nossa área ali. Tem outros aspectos, né? Emocional, ritmo de jogo, ritmo de competição. Mas eu queria rebobinar a fita um pouquinho. O ano passado, o Gabriel Mesquita foi contratado e para ser o cara, para ser o titular do Guarani, e diga-se de passagem, foi bem no Campeonato Paulista, ele não tinha jogado, acho que 2 ou 3 jogos o ano inteiro, lá no Operário, lá de Ponta Grossa. Então, assim, veio, chegou, tomou conta da posição e foi titular. Eu acho que o Andrei chega para ser o titular e para mim foi uma boa contratação. E para você, CH? Bom, sobre a média, eu gosto dessa política de jovens jogadores. Eu acho que o clube pensa também no futuro, nos negócios. É assim que o futebol é tocado hoje, né? Mas em primeiro lugar é a qualidade técnica.
Então não adianta nada, por exemplo, você tem bons negócios dentro do clube e não tem elan, não tem alguns valores que definitivamente em campo não façam a diferença. Essa é a grande preocupação. Agora, é o que o Guarani pode produzir. Não pode ter jogadores aí, os mais famosos, porque não tem dinheiro para contratar. Então, resta ao Guarani, ao invés de apostar em jogadores menos conhecidos, mais velhos, o Guarani está apostando em mais jogadores desconhecidos, mas bem jovens. É legal, eu acho que é um caminho, mas tudo isso, Batista, só vai ficar consolidado se dentro do campo o time responder. O interessante é que o Guarani conseguiu manter, aí você veja, o sistema defensivo inteiro, com exceção do goleiro, é o sistema que foi utilizado no Campeonato Paulista. Natan, primeiro volante, é o mesmo. É o mesmo que foi utilizado no Campeonato Anderson Leite, Paulista. na dele agora, é o mesmo. Exatamente. Anderson Leite, que jogou... A defesa também, né? Não, acabou de falar. O João Vitor na frente Não é o mesmo. possível, Gleger. Alô? Atenção, hein? Aqui Campinas, Estado de São Paulo, América do Sul, planeta Terra. Mas você falou sistema defensivo. Mas o goleiro já não é mais o mesmo. Pois é o que eu acabei de falar, caramba. Era só pra testar se você tava ligado. Boa. Foi bem. Ué, Melhor isso do que um chute no traseiro, mas vamos em frente. Diria Júlio Tinte. Júlio Tinte, filósofo. Irmão da minha esposa. Filósofo da minha amada. Contemporâneo. Mas prossiga, Batista. Batista. Desculpa. Me perdoe. Não, pode prosseguir. Aí na frente tem o João Vitor também, que não é novidade. Não, João Vitor, Denis Júnior. A novidade é, se o Denis Júnior não tiver condição de jogar, joga o Samuel. Sim. Aí é novidade. Mas, com relação ao Campeonato Paulista, tem aí 70%, 80% aí, ó, da espinha dorsal. O Bilu também. E o Bilu, nos jogos que ele entrou, ele foi muito bem. Está lembrado ou não? Sim. E tem uma coisa que isso, eu tô com uma expectativa grande e eu acho que vai fazer diferença. Esse time que nominalmente está sendo praticamente repetido, só que agora ele está treinado. 45 dias de treinamento para esses caras. Eles não tiveram isso antes do Campeonato Paulista nem durante. Faz diferença? Eu tenho esperança que faça, Gleger. Agora vamos ver na prática. E tem uma coisa, viu, Batista, que tem ventilado muito nos bastidores do Guarani, que esse Pablo Baianinho é um baita de um jogador, hein? Diz que está arrebentando nos treinos. E aí tem outra possibilidade, porque o cara foi contratado agora, correto ou não? E não tem tanta... viu, Pablo Baianinho, quando foi contratado, viria para ser... é titular absoluto. Ninguém falou isso. E aí tem a questão de ter um jogador experiente, um jogador que vinha jogando, que teve oportunidades, que é o caso do Isaac, que vinha fazendo essa função, né? E que o Pablo Baianinho deve, por exemplo, ter ganho, né, nos treinamentos já ganhou a posição. E as informações são de que ele tem arrebentado nos treinos e de que é um baita jogador. E tem aqui o seguinte, olha, é a questão do Samuel. Você se lembra, esteve aqui com a gente o Maurício Souza, nos concedeu uma entrevista aqui no estúdio. Falou muito bem do Samuel. Falou mesmo. Então, se o Denis Júnior não tiver condições de jogar, né, ele vem com desconforto muscular, entra o Samuel. E o técnico deposita as maiores esperanças no Samuel. É bem observado por você, porque naquele dia da entrevista eu fiz uma pergunta assim, e poxa, o João Marcelo foi o melhor atacante do Guarani no Campeonato Paulista, certo? Ele é um jogador, né? Aí ele saiu e foi pro Atlético. E eu fiz essa pergunta para ele, mas como é que fica o comando de ataque? Ele falou, ele não falou com essas palavras, mas o que ele me passou de impressão é, estamos tranquilos. Aí ele falou do Samuel, não é? Então as informações que não são assim tão detalhadas é que tá tanto Samuel como o Denis Júnior treinando muito bem. Então as informações que eu recebo, eu estou concluindo que o time mais treinado, teoricamente, deve render mais. Mas aquele menino lá, como é que chamava ele? O Meia, que inclusive jogou muito bem. Giva, né? Giva. Tá no time, mas tá no bolo por enquanto. Só que ele é primeiro e segundo volante. Mas ele tava com problema físico, né? Mas tá tranquilo. Porque ele é bom jogador, esse menino. Como o Giva, ele tava arrebentando. Aí mudou para Giovani. Tem razão. Aí aconteceu isso mesmo. Aí... Não, mas ele machucou, Batista. Lembra aquele jogo que ele estava muito bem, tomou uma entrada?
Eu já tô gostando disso aqui, Gleger, só pelo fato do Maurício Souza não colocar o Isaac por dentro, que vai bem por fora. Bom jogador do lado esquerdo. Isso já tá me deixando tranquilo. E outra coisa legal, o Anderson Leite está indo para dele. Aonde ele tem que pegar a bola, levantar a cabeça e fazer o time jogar. É isso que ele sabe fazer. Agora, meia de ligação perto do centroavante, esqueçam. Que agora tem o Pablo, né? O baianinho. É o baianinho. Exatamente. Vamos ver. E tem também o Ryuta Takahashi, que o japonês, né, tá querendo... Sim! Tá querendo O Batista, não, mas é o Batista, tudo bem, com todo o respeito aí ao japonês, inclusive parece ser muito simpático, né? Você tem assim, alguma pretensão de ver ele atuando como titular? Com certeza. Ah, entendi. Você também, Sérgio? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não posso responder essa pergunta porque eu vi na entrevista aí, mas eu não vi ele dar um chute na bola. Eu não vi, então eu não posso falar.